Ah, já tem 8 me esperando aí. Vamos lá. Vamos lá, nono ano. Bom dia a todos e a todas. Hoje são 30 de novembro de 2020. São 11 horas e 20 minutos. Estou iniciando a gravação da nossa aula hoje, tá? Já gravando para vocês aqui. E o objetivo dessa aula é voltar lá para o primeiro trimestre. Lembrando que nós já terminamos nossos conteúdos, corrigimos nossas apostilas, cadernos de atividade. O objetivo dessas últimas aulas que faltam aí, né, para a gente terminar, iniciando hoje, é revisar conteúdos do primeiro e segundo trimestre. E hoje a gente vai lá para a apostila 1. A apostila que nós estudamos, a maior parte dela, principalmente o conteúdo de globalização, presencialmente, em sala de aula. Eu me lembro muito bem, no início do ano, vocês estudando comigo esses conteúdos aí, tá? Então a gente vai reforçar vocês, né? Vamos tirar algumas dúvidas, sempre quando tiver dúvidas ou vocês necessitam reforçar mais alguma coisa ligada aos conteúdos, vão me falando aí, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeiro eu chego com a palavra globalização. Vocês são dessa geração da globalização. Uma palavra hoje que mais se relaciona com o nome globalização é conexão. Olha a forma como nós estamos estudando a maior parte do ano letivo deste ano, não é, gente? Uma forma de conexão, uma conexão via internet, onde pessoas em diversos locais ou pontos de nossa cidade se conectam para ter um objetivo que é a aprendizagem. Então a gente está no mundo globalizado, mostrando na prática como nós estamos inseridos a esse termo globalização, que significa integração, conexão, mundialização. Então, são várias formas de nós relacionarmos esse nome que ele inicia muita força, principalmente a partir do final do século XX, vem se reforçando cada vez mais nesse início de século XXI. E alguns autores, eles discutem algumas diferenças, não sei se vocês vão lembrar lá no primeiro trimestre, sobre a diferença entre globalização e mundialização. Duas escolas europeias, elas integram esses termos, mas diferenciam também, como a escola inglesa, que determina o termo globalização como um contexto de integração social e econômica no mundo contemporâneo, né? Mas principalmente dando uma integração mais ligada às questões sociais, culturais. Já o termo mundialização, que vem da origem de escola francesa, ele integra mais economicamente o mundo. Olha lá, aqui embaixo fala sobre isso aí, ó. Sociólogos e economistas criam um contexto socioeconômico contemporâneo traduzido como mundialização. Contempla a análise econômica do mundo. Para os franceses e para nós, e para o estudo em geral, o mundo hoje, a economia está mundializada, né? Nós já falamos aqui que uma empresa transnacional, por exemplo, uma que atua em várias nações, ela produz um produto em um determinado local e esse mesmo produto, ou mesmo modelo, lógico, né, ele vai ser utilizado em diferentes sociedades, diferentes regiões do mundo. Eu citei o exemplo lá nas aulas presenciais do tênis, de um tênis da Nike, por exemplo. Ele é criado lá nos Estados Unidos, ele é montado lá no Vietnã e ele é distribuído lá em Singapura. E aquele mesmo modelo de produto, ele é usado nas diferentes regiões do mundo. Então a gente fala isso de mundialização da economia, a gente bota globalização. E dentro da globalização nós temos alguns termos
que a gente destaca muito bem a aldeia global. Se lembra que a gente destacou em sala de aula? A aldeia global ela se refere à conexão dos lugares, cultura. Mas como assim? Pô, se eu sou brasileiro, nós temos aqui uma cultura própria, uma identidade própria, que ao mesmo tempo ela vai se misturar à cultura de um norte-americano, de um europeu, de um indiano, e vai criar uma cultura global. Essa forma de aproximação cultural a gente chama de aldeias globais, cada um com suas particularidades, porém, tendo formas, modos de organização, de consumo muito bem próximos. Por exemplo, o termo Facebook, né, é uma palavra de origem inglesa, né? O Facebook é onde a gente tem uma rede social onde a gente tem um bate-papo, onde a gente posta é, alguns fatos relacionados a nós, a um país, a uma sociedade. Então, essa integração cultural ela vem desde internet, desde produtos, essa facilitação de circulação de pessoas no mundo. Né? Hoje é muito fácil você falar com um japonês, com um alemão, com um norte-americano. Se você tem um celular, uma internet, você pode entrar em conexão imediata. Antigamente não era assim, você precisaria ter o número de um telefone, uma linha integrada que conectava essas áreas, que era mais difícil. Hoje não, né? Hoje você viaja para fora, leva seu celular e de lá você se conecta com o mundo todo, ou mesmo dentro da sua própria casa, como nós estamos fazendo aqui, não é, gente? Nós estamos assim estudando, só que de forma virtual, né? Onde nós tiramos nossas dúvidas, aprendemos alguns conceitos, cada um na sua casa ou na casa próxima de alguém. Então, hoje, e a tendência do mundo é cada vez isso se fortalecer mais. Então, essa pandemia mostrou como as civilizações, as culturas, elas já estão integradas, não é? Então, é um fato real e que vocês são dessa geração, vocês vivenciam esses momentos. E a globalização ele traz fatos positivos e também fatos negativos. Olha aqui uma forma de globalização, conexão por cabos submarinos, cabos fibra óticas, né, que conecta as pessoas. Antigamente, uma notícia, dependendo da época, do período histórico, levaria 30 dias, uma semana para chegar num lugar ou outro. Hoje, essa notícia é instantânea. Aconteceu aqui, chegou instantaneamente aqui em qualquer lugar onde nós tenhamos conexões, né? Então a notícia hoje ela é muito rápida, ágil e muito perigosa também, porque a gente tem os fatos que são positivos ligados à globalização, né, gente? Que olha só um fato positivo, nós estamos estudando, né? No início nós estranhamos a forma de como nós iríamos aprender os conteúdos, o professor distante. Como a gente pode perceber que um fato, um elemento de conexão, ele está contribuindo para que vocês estejam estudando nesse momento. É uma coisa assim positiva que é ligada à globalização e é graças a ela que hoje a gente pode estudar. Se nós não tivéssemos esse tipo de conexão, uso de tecnologias, provavelmente nós perderíamos o ano letivo, não teríamos como estudar com uma pandemia dessa que o mundo jamais esperaria que fosse afetar a humanidade, praticamente toda ela, com raríssimas exceções. Então é um fato assim que é ligado à globalização e um fato positivo. Outro fato positivo é o que a gente está vendo, o uso de tecnologias para salvar vidas. Muitas empresas, instituições estão estudando profundamente a cura ou
pelo menos a vacina para tentar a cura dessa pandemia da Covid. Repare que alguns países já estão adiantados, outros estão em fase de teste. O que a gente sabe que isso vai acontecer. E é um fato positivo, porque usa-se a tecnologia para salvar vidas, né? Que muitas já morreram, infelizmente. Mas isso poderá salvar vidas de milhares de pessoas que estão expostas a esses gravíssimos problemas. Então, eu já disse dois fatos positivos, ó, uso de tecnologia para educação, para aprendizagem, para medicina, o uso de tecnologia hoje para ofertar alimentos na agropecuária. Nós estudamos esse ano essa agricultura comercial moderna que utilizam-se máquinas, equipamentos modernos com uso de tecnologia para aumentar a oferta de alimentos. E isso o homem conseguiu atingir, mas não estou falando que ninguém passa fome, mas se nós tivéssemos uma ética, um tipo de justo de distribuição de alimentos, nenhuma pessoa do mundo hoje passaria fome, mas infelizmente o que prevalece é a questão do ganho, né, da produção, do consumo, da concorrência de mercado, do capital circulando, e quem tem capital sobrevive, e quem não tem capital fica excluído desses benefícios, né, que a globalização gera para nós. Então, são fatos que eu ligo que são positivos. Nós temos fatos negativos também, né? A própria informação, como ela chega a nós, ela pode ser um fato de enganar alguém, as famosas fake news, né? Que ocorrem aí no mundo político, no mundo, né, nas sociedades, nas culturas, em guerras, em depoimentos, na própria escola, né? Já pensou se eu viesse com um slide aqui, botando para vocês aqui, nesse momento, Brasil, o governo brasileiro mudou a capital federal, não é mais Brasília, vamos falar São Paulo. Eu divulgo, eu propago essa notícia falsa, né? Anoto aqui, ou escrevo, ou exponho para vocês, e muitos de vocês acreditariam. Pô, mas professor, eu não estou sabendo. Chegou nesse momento, nesse exato momento. Então tem um lado negativo dessa oferta muito fácil de informações, né? Que são as fake news, que são o uso incorreto, indevido de informações para confundir pessoas, sociedades, para difamar pessoas, como isso ocorre, e é negativo, ao lado negativo aí. O outro também, o aumento das desigualdades. A globalização promove isso entre países, entre pessoas, entre regiões. Isso porque quem tem o domínio da tecnologia hoje, ela vende essa tecnologia. Quem não tem, tem que comprar. E para você comprar, você tem que ter dinheiro para isso. E muitas vezes as pessoas, ou países, ou governos, estados, não conseguem sobreviver de forma racional dentro de uma sociedade extremamente dividida, né, entre ricos e pobres. É um mundo capitalista cada vez mais selvagem, né? A gente fala o capitalismo selvagem porque vocês já estão numa fase de pensar no futuro profissional, vocês já estão encerrando aquele primeiro ciclo, o segundo ciclo da educação básica, que é o Fundamental 2. Vocês irão, a partir de poucos meses aí que virão, para um novo ciclo, o último do ensino básico. Logo em seguida, vocês já vão tentar disputar empregos, sobreviver no mercado. Então, é aí que vem a orientação de quem já tem idade para isso e que já passou por muitas coisas. Vamos buscar qualificação. O mundo de vocês não vai querer mais somente um médico, ele vai querer um médico que seja um especialista, que seja multifuncional e que domine muitas tecnologias em sua área. Pode ser um médico, um professor, um engenheiro. Não adianta hoje, igual na minha época, o cara tem duas faculdades.
Pô, o cara é engenheiro e é advogado. Hoje, se ele fizesse isso hoje, o, ele seria taxado como uma pessoa sem autonomia, indeciso. Você não sabe o que, que você quer da sua vida. O que, que o mercado quer hoje? Uma qualificação. Opa, você é engenheiro civil, por exemplo, de produção. Só que eu vou me especializar em tecnologias de equipamentos submarinos. Então, eu tenho uma especialização, eu tenho um foco a mais, uma qualificação a mais, e o mercado quer isso. Outra coisa, gurizada, nonos anos, o inglês é um idioma que vocês têm que já dominando. E quando acabar o ensino médio, não é o meu inglês que vocês morrem de rir, não. Vocês vão ter que falar o inglês como se falasse o português, para iniciar, ter um pezinho na frente do que os outros. Porque falar português corretamente é uma obrigação e a gente muitas vezes não fala. E o inglês, the books on the table, não serve mais. O inglês hoje é aquele que você fala como se falasse seu idioma oficial. E ainda, e por muito tempo ainda será o idioma universal. Entendeu? Tanto que quando você vai mexer aí num aplicativo aqui de um computador, a maioria deles estão em inglês. Pô. Se você não sabe inglês, você apanha. Então, é uma outra dica aí. Então, são questões ligadas à globalização. Mais uma questão negativa ligada à globalização é o avanço do desemprego estrutural. Não sei se vocês vão lembrar, nas minhas aulas presenciais, que eu diferenciei lá no início de março. Eu estabeleci uma diferença entre desemprego conjuntural e desemprego estrutural. Alguém lembra, gostaria de falar? O que, que seria, por exemplo, o desemprego conjuntural e o que, que seria o desemprego estrutural? Vou dar um tempinho que eu vou beber uma água. Se alguém quiser falar, à vontade. 3, 2, 1. Não tem. Então tá. Vamos lá, gente. Conjuntura é o momento, a situação do momento. Por exemplo, o Brasil hoje, vários países da América Latina estão numa conjuntura econômica desfavorável, ou seja, eles estão em crise, né? Muito desemprego, né? Empresas fechando as portas, né? Não tem aumento do rendimento médio do salarial, pouca coisa. Então a situação do momento, da conjuntura do momento é negativa. Então a tendência de ter o aumento de desemprego é muito grande. É um desemprego do momento, ocasionado por questões vivenciadas no momento, questões econômicas, principalmente. Já o desemprego estrutural, esse sim tem uma participação do processo de globalização. É o uso da tecnologia substituindo o trabalhador humano. Ah, aí esse desemprego estrutural ele vai aumentar tanto em países subdesenvolvidos como em países desenvolvidos. Por quê? A tecnologia, aos poucos, absorve a mão de obra humana. Eu citei um exemplo para vocês em sala de aula em março, não sei se vocês vão lembrar, que deixa eu ver, eu tenho 55, há 38 anos atrás eu fiz um curso de datilografia. Datilógrafo era uma profissão que existia, que hoje não existe mais. O datilógrafo, ele manuseava uma máquina, né, que ele poderia trabalhar em escola, poderia trabalhar em repartições públicas, escritórios, hospitais. Então era um emprego assim com uma qualificação média, porém ela tinha muita oferta. Se você soubesse manusear uma máquina simples de datilografia, provavelmente facilmente você arrumaria um emprego. Só que chegou um produto com uma tecnologia muito mais avançada que substituiu esse antigo produto, que é um computador. Então, o que, que aconteceu com a profissão
de datilógrafo foi extinta, não existe mais. Hoje, ao invés de datilógrafo, tem digitador, tem um sistema de informação, aquele que trabalha com o sistema de informação. Aquele ofício de datilógrafo desapareceu. E foi uma crise econômica que afetou isso? Não. Foi o avanço de tecnologias, de novas tecnologias, que substitui uma antiga profissão por uma nova, né? Olha o risco que nós, professores, estamos correndo. Essa questão da aula remota, home office, vai reduzir. Isso é uma tendência mundial. Isso já existia, tá? Cursos à distância, tem faculdades hoje que você só vai fazer prova ou faz prova via online, você estuda online. Então, a profissão de professor, a tendência é reduzir em escolas, tá? É uma tendência, porque novas tecnologias, até mais eficientes, estarão substituindo esse trabalhador humano. E isso fica para vocês. Um aluno ou uma aluna aí do 9º ano, estou terminando o fundamental, vou trabalhar com meu pai, não vou mexer mais com estudo. Será? Será que você está tomando uma decisão correta? Aquela coisa, uma empresa hoje ela pode estar bem das pernas, vendendo bem, outro dia não. Foi o que aconteceu com empresas de turismo, com restaurantes. Olha o baque que eles levaram. Muitas deles fecharam. Então, isso por conta de uma situação momentânea, que também, né, vai se propagar depois, porque novas usos de tecnologias serão empregadas para substituir esse tipo de ofício ou de atividade econômica. Aqui, ó, lá na página 13, oportunidades e resistências à globalização. Nem toda a sociedade mundial ela apoia esse tipo de globalização, porque a globalização é covarde. Ela exige pessoas que tenham poder de consumo. Para você ter poder de consumo, você tem que ter dinheiro para gastar. Ela exige qualificação, você tem que investir muito em você. Produção. Então, o mercado tem que ser eficiente. Não adianta ter somente mais nome. Por exemplo, uma empresa igual a Adidas, que é conhecida no mundo todo, praticamente quase todas as regiões do mundo consomem esse tipo de produto. Se ele parar num tempo, não inovar, se não buscar novas formas de aceitação, de oferta de produto que o mercado vai aceitar, ela quebra. Então, vocês vão entrar numa ciranda capitalista cruel. Pô, professor, você está botando medo em mim. Não, eu estou sendo realista. Muito mais do que a minha época. Eu já estou mais próximo de aposentar do que ainda continuar trabalhando. Vocês ainda nem entraram no mercado de trabalho. Mas eu tenho uma garantia. Base vocês têm. Vocês têm uma base boa. Agora, é a base mínima. Cadê o inglês? Cadê o domínio em informação, informática? Cadê especializações em áreas? É a partir desse momento, entrando no ensino médio, que você tem que começar a buscar diferenciais. E quem não vai, se resiste à globalização, né? A oportunidade ela dá, mas ela exige que você seja eficiente, seja homem, mulher, idoso, idosa, jovem, adulto. Eficiência. Eu, hoje, para entrar no mercado de trabalho, teria uma dificuldade enorme, porque eu não tenho um domínio muito avançado em tecnologias da informação, não domino o inglês. Olha como para mim seria mais difícil. A minha sorte hoje é que eu já estou mais próximo de me aposentar do que continuar meu ofício, mas mesmo assim eu estou me qualificando, eu estou buscando qualificação, que eu posso perder emprego. É uma disputa acirradíssima, tá, gente? O que tem riscos ligados à globalização? Hoje o produto ele tem que circular livremente.
Algumas áreas ainda mantêm barreiras alfandegárias. O que seriam essas barreiras? Elas dificultariam a circulação do produto em territórios. Então, alguns territórios, como os Estados Unidos, o que os Estados Unidos fazem? Ele fecha as suas fronteiras para os produtos que vêm de fora? Não. Ele cria um tipo de cotas. Por exemplo, o suco de laranja brasileiro, o aço brasileiro, né, que o Brasil exporta para lá, ele não chega numa quantidade ilimitada, ele impõe barreiras. O Brasil só pode exportar X toneladas de polpa de suco de laranja para os Estados Unidos. O Brasil pode exportar X toneladas de aço para os Estados Unidos. Então, essas imposições, elas colocam em risco a economia de países. Por quê? A concorrência é maior, a disputa por mercado é maior e o que mais se opõe à globalização é quando você dificulta a circulação de produtos. Tá? A outra, riscos à globalização, hoje está muito fácil você se locomover de um lugar para o outro. Então, as questões das migrações clandestinas, ilegais, hoje são risco para a globalização, porque pessoas com culturas diferentes chegam em outras áreas com culturas diferenciadas, vão se misturar, vão disputar emprego, sobrevivência. Então, essa facilitação de circulação de pessoas hoje no mundo, né, provoca risco a esse processo de integração também. Tá? Aqui tem um mapa de barreiras de entrada de imigrantes e refugiados na Europa. Repare aqui, olha onde eles criam barreiras, principalmente próximo à chegada de países que são mais atrativos, Alemanha, França, Reino Unido. A Itália também tem uma barreira aqui, mas a Itália é muito próxima do continente africano. Minha terra aqui, Sicília, aqui daqui eles sobem, alguns ficam em territórios italianos, outros vão para a Suíça, vão para a Alemanha, vão para a França, tentam chegar no Reino Unido. Então, esses governos, os Estados-nações, buscam dificultar essa circulação de pessoas em determinados territórios pelo mundo. Muitos movimentos que estão ligados ao meio ambiente, movimentos ambientalistas, são contrários a esse modelo de globalização. Porque o modelo de globalização, gente, ele quer o quê? Ele quer consumo, produção, e isso gera desgaste para a população, isso gera desgaste, para os recursos da natureza. Hoje nós temos números de aparelhos celulares que ultrapassam até números de pessoas em determinados territórios. Para você produzir um celular, você tem que usar água, você tem que usar silício, você tem que usar minério de ferro, você tem que usar um monte de recurso que você retira da natureza. E como o poder de consumo aumenta hoje, o celular é um produto popular, tanto pobre, médio e rico pode consumir um produto desse, então ele explode em consumo, que a gente chama de consumismo. E quando essa explosão de consumo ela é cada vez mais crescente, os recursos da natureza eles vão sendo quase que esgotados. Outra questão que é muito preocupante com essa circulação de pessoas no mundo são os ataques terroristas. Né? Nós sabemos que os ataques terroristas ocorrem em regiões onde alguns povos, por exemplo, algumas potências como os Estados Unidos, países europeus, eles tentam interferir em culturas locais. E algumas culturas, principalmente aquela islâmica, não aceita essa interferência, então começam divergências com conflitos, atos terroristas que aumentam cada vez mais. Vocês viram ontem, essa semana, morreram mais de 50 soldados num atentado bomba no Afeganistão. Por que o Afeganistão está assim? Nós até chegamos a falar aqui em sala,
né, que lá ocorre uma divisão étnica religiosa. Então, o grupo islâmico, diferenciado de outros grupos que tendem a se organizar, criar seu próprio território, isso gera confusão, isso gera ataques terroristas que geralmente vão ocasionar mortes, violências extremas e é cada vez maior com esse avanço da globalização. A derrubada daquelas duas torres gêmeas, o que foi aquilo? Foi um ato que o mundo jamais esperaria. Um ato planejado por muitos anos, né, onde os dois símbolos da economia do poderio capitalista norte-americano no mundo, eles foram derrubados por ataques terroristas, né, que sequestraram aviões e lançaram aqueles aviões sobre as Torres Gêmeas. Aquele foi um ataque ligado ao movimento antiglobalização, que são ataques terroristas de grupos islâmicos que não aceitam a interferência cultural, econômica, política de países em sua população. Então, essas divergências culturais elas são cada vez maiores porque as pessoas estão mais próximas da outra. Hoje é muito fácil você entrar em contato, até viajar para um local. Antigamente, quando minha família fez a rota de migração da Itália para cá, nós levamos 28 dias para chegar aqui de navio. Se minha família fizesse essa rota hoje, nós levaríamos 11 horas para chegar da mesma região que saímos até onde nós chegamos aqui no Brasil. Então, essa facilitação de circulação de pessoas, isso possibilita mistura de culturas, interferências, que muitas vezes não são bem-vindas. E aí começam aí aquele choque cultural, ou choques culturais, que uma das consequências disso são ataques terroristas. Beleza, galera? Apostila 1, ó, a gente vai avançando aqui, tá? Esses exercícios já corrigimos. Desafios da globalização são esses problemas hoje enfrentados. O que a gente tem? O grande problema hoje é o aumento entre desigualdades entre ricos e pobres. Um dos desafios da globalização é reduzir essas condições socioeconômicas, né? Desigualdade, ó. Aqui fala aqui, ó, a desigualdade econômica é uma delas. Outra é o quê? Reduzir as interferências culturais, sabendo hoje que você vai na Índia, na China, Brasil, Estados Unidos, Itália, você fala a palavra Facebook, é uma palavra usada globalmente, no mundo todo. Porém, há uma cultura local enraizada, fruto de um local que é uma identidade do povo, ela está sendo bombardeada muitas vezes por culturas já integradas, globalizadas ao mundo capitalista. Algumas sociedades não aceitam esse tipo de interferência. Beleza, gente? Olha só, extinção de risco de algumas línguas em riscos de extinção. Olha na Europa, só na Itália, gente, nós temos lá na Itália mais de 1000 dialetos. Se o dialeto siciliano da minha região for falado com o dialeto do Vêneto, onde eu morei, no norte da Itália, não se entendem. Então, culturas, dialetos antigos estão sendo extintos. Os pomeranos que vieram aqui para o Brasil, saíram da Pomerânia, era uma região que existia entre a Alemanha e a Polônia. Não existe mais a Pomerânia. Existe a cultura pomerânia aqui no Brasil e em algumas outras localidades do mundo. Os pomeranos saíram fugidos da sua região de origem. E essa cultura pomerana está em fase de extinção. Se alguém foi aqui, já foi ou tem uma curiosidade de conhecer, vá a Santa Maria de Jetibá e entra naquelas algumas
alguns vilarejos no interior, tem pessoas ainda que não falam português lá dentro, e sim pomerano. Mas elas estão morrendo e essa nova geração, elas não estão mantendo aquela cultura enraizada que foi trazida para aquela região, um local bem distante para cá, né? Então é um exemplo de culturas, de línguas, idiomas que estão em extinção. Os dialetos italianos, o dialeto lá da Pomerânia, são exemplos, né, de milhões de dialetos que poderão se perder ao longo do ano, ao longo do tempo, desculpa. Tá? Níveis de desenvolvimento a gente já viu, olha como o mundo é desigual. Os ricos são esses aqui, ó, em cor mais escura, verde. Repare, no continente americano, Estados Unidos, Canadá, os países da União Europeia, Austrália, Oceania, Japão, é um mundo restrito aos ricos. Hoje, 80% da população mundial é pobre, gente, tá? Somente 20% é rica. E esses 20% têm os maiores domínios, privilégios sobre os demais. Esse é o modelo capitalista. Privilegia quem tem dinheiro para consumir, para produzir, para circular, para gastar. Os Estados Unidos, gente, sobrevivem do poder de consumo da sua população. Tem 320 milhões de norte-americanos. Daqueles 320 milhões de norte-americanos, a maior parte dele tem poder para consumir. Você chega na Índia, um país infinitamente maior em população do que os Estados Unidos, 1,2 bilhão de pessoas. Ali, a minoria tem poder de consumo. Então, olha só, se os Estados Unidos fosse um país que tivesse um poder de socioeconômico, de poder de compra menor do que tem, ele não seria uma potência que é hoje. Então, isso demonstra como nós somos desiguais. Beleza, galera? Eu vou parando aqui, que amanhã eu continuo falando de demografia e termino a apostila 1. Beleza? Alguma pergunta para mim aí? Ligada ao que a gente falou? Dúvida? Hã? Ninguém? Júlia, não? Quem mais?